Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Alegria nós estarmos outra vez aqui. Deus nos permite essa oportunidade. Ela é rica, ela é ímpar, ela é única. Nós já discorremos e temos discorrido com os irmãos sobre esse tema, família, projeto de Deus. E temos tantas afirmativas bíblicas contundentes para nós, tudo que se relaciona à questão de família. Nós discorremos com os irmãos, né? Família, ela não é invenção humana, nem de uma instituição, nem projeto do homem, nada. Família, ela é instituída por Deus, ela vem da eternidade, Deus a criou. Nós discorremos com os irmãos, também todos sabemos, né? Família, ela é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Tudo é oriundo da família. E coisas importantes sobre pilares da família. Nós discorremos aqui que o casamento ele é heterossexual, é entre o macho e fêmea, né? Masculino e feminino. Ele é também monogâmico, tem que ser um homem para uma mulher para um homem. O coração do homem, não do homem que eu me refiro, é todo no plural aí, tanto homem e mulher. O coração não tem espaço para amar duas pessoas ao mesmo tempo. Exemplo, nós temos bíblico e clássico, contundente, com muita veracidade, com muita tenacidade, com muita autenticidade, que Salomão teve 300 princesas, 700 concubinas, tudo lá em Eclesiastes ele vai dizer que foi vaidade, porque o coração dele não conseguiu amar ninguém, né? E a explicação bíblica, nós não estamos falando aqui achismo, chutômetro, besteroides, não, estamos falando coisas da palavra de Deus. Família, nós sabemos que ela é a base para tudo, depois de Deus, obviamente. Família, ela é a máxima para uma sociedade, para se estabelecer. Em Gênesis traz aí, verbaliza para nós contundentemente a ação criacionista de Deus, tudo é através de família. Família também ela é o alicerce para uma sociedade, para uma instituição, e família também ela vai coadunar, ela vai fazer parte da igreja, que a igreja também é a família de Deus, que nós vamos discorrer aqui com os irmãos, a família e a igreja. Todas duas é constituída por Deus desde a eternidade. Isso nós devemos entender com muita, sim. Concubinas. Eu acho que é 300. É isso? Bom, obrigado, né? Para mim, eu tenho como 300 princesas e 700 concubinas. Depois nós vamos corrigir, mas é bom a gente entender, se nós declinarmos e entendermos isso aí. Obrigado, pastor Wagner. A família deve merecer o nosso maior investimento, é na família. Honrar o pai, honrar a mãe, honrar o filho, a filha, e por aí vai. E aí nós falamos desses pilares, né? Nós falamos aqui também que a Bíblia, em Gênesis capítulo 2 e o versículo 24, ele manifesta, ele traz o preceito divino da criação. Ele refuta, esse versículo refuta a relação homoafetiva, refuta essa liberdade, né, que eles querem liberdade de gênero, expressa tudo isso, então refuta, já no início a Bíblia já refuta isso aí. Então a família, nós como família, estamos na casa de Deus, somos cristãos, nada dessas mazelas que tem, por mais que esses grandes comitês, a sociedade, por fins aí, as grandes sociedades, as grandes ideologias que surgem por aí, que querem aclopar, fazer uma junção nesse mundo da pós-modernidade, a Bíblia refuta tudo isso. A Bíblia vai refutar tudo isso aí, porque você sabe que um homem, um relacionamento, na relação homoafetiva, homem com homem, não vai nascer bebê. Mulher com mulher não vai nascer bebê.
Então, está resumido aí o versículo 24 do Gênesis capítulo 2, refuta isso aí que traz o preceito, o conceito da criação divina. O casamento ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático, é uma só carne. Nós já falamos isso aí com os irmãos. E aí nós escorremos as fases, do casamento. A primeira fase é o casamento, que se Deus não edificar o casamento, se não for na rocha, lá dos 2 fundamentos, lá de Mateus 7, esse casamento não vai perdurar. Deve-se construir uma casa, quando se vai, essa primeira fase, que é o casamento, bem alicerçada. Esse alicerce é a rocha, que é Jesus. Nós também falamos com os irmãos, só para você relembrar: sentimento não segura um casamento, dinheiro não segura um casamento, casa bonita, carro e por aí outras coisas não vai segurar um relacionamento, casamento. O que segura um casamento, na verdade, é a rocha, que é Cristo, nós que entendemos a realidade da Bíblia Sagrada. O que segura é o próprio Jesus, Ele é o refúgio, Ele é a rocha num casamento, e se constrói um casamento no verdadeiro fundamento, que é Cristo. Então nós falamos com os irmãos, discorremos com os irmãos, Salmo 127, 128, aí vem a segunda fase do casamento, que é a fase dos filhos. Nós já falamos, lembra lá da aljava, das flechas, que são os filhos. A aljava o pai carrega ali como guerreiro, o filho no bolso, o filho na mente, na oração e outras coisas, por aí vai. Então nós já discorremos com os irmãos, e nós vamos continuar aqui, saindo um pouquinho sobre a igreja, a família e a igreja. Tem uma ligação muito importante, bíblica para nós. Nós temos informação bíblica. Coloca aí na tela aí o texto que eu deixei aí com o Eliabe. Tem o 1 e o 2. Passei para o Eliabe. Tem muita coisa para nós discorrer sobre a família. Nós vamos falar a relação família e igreja, onde começa o ponto de partida. Está dando para ler? Está dando para ver? Tranquilo? A família e a igreja, essa relação, nós vamos falar biblicamente. Já peço aí quem está com os microfones, ficar atento com sua Bíblia aberta, para poder ler aí. Já lê aí, olha só, família e a igreja. Primeiro ponto, são aí 5 pontos que tem aí que a gente vai discorrer com os irmãos. Esse é um primeiro item, para nós entendermos a relação família-igreja. E é muito importante que a família esteja envolvida nas atividades da igreja. Por quê? Faz o crescimento, faz a continuidade e expressa a obediência bíblica que Deus instituiu tanto a família como a igreja. Nós lembra, nós estamos falando com os irmãos aqui, nós temos a família genética, sanguínea, e temos a família eclesiástica, a família cristã, E foi Deus que instituiu isso aí. Então olha só, é muito importante que a família esteja envolvida nas atividades de uma igreja local, assim como a igreja procurar desenvolver programações que vá contribuir, trazer contribuições para que todos os membros da família, nesse caso a igreja, sejam contemplados em suas variadas demandas e diante dos desafios que se apresentam. Por isso que a igreja não pode parar. Durante a pandemia nós enfrentamos uma situação atípica, Vim aqui ficar de frente para uma câmera e ver os bancos vazios. É uma experiência única, mas a igreja não parou. Uma pedagogia de Deus no mundo, essa pandemia. Então olha aí, a família é projeto de Deus. Quer uma afirmativa bíblica? Leia aí, quem já abriu, Gênesis, capítulo 1 e o versículo 28. A família é projeto de Deus. É contundência bíblica, afirmativa bíblica. Olha aí. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Espera aí só um pouquinho. Frutificai e multiplicai-vos. Daí aonde nós tiramos essa frase, e todos os teólogos, todos os estudantes da Bíblia, é o projeto da ação criacionista de Deus em relação à humanidade. Se você for buscar a sua árvore genealógica, nós já sabemos disso aí. Você vai ver lá, vai ver que você é descendente de um africano, de um europeu, de um asiático, coisa por aí. Então é projeto que tem uma lista aí, para chegar até você. Por quê? Os ancestrais, os antepassados. Então tá aí, comece de novo, por favor.
E Deus os abençoou e lhes disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, e tornai a encher a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Todos os animais. Quem lembra aí, domingo retrasado, aquele debate na televisão, essa corrida da campanha presidencial, o Ciro Gomes falou que o Lula é encantador de serpente. Quem lembra dele deveria falar isso aí? Eu estou falando aqui para a gente descontrair, porque olha aí esse texto, as habilidades, a autoridade que Deus deu para o homem aqui na terra. Por isso que o homem evoluiu e cresceu. Sempre há um desenvolvimento da humanidade, embarcações, política, química, física, metafísica. O que é meta? Meta é acima da física. Então, metafísica. E aí Deus, está aí o texto falando, ó, olha aí. Esse projeto de Deus. Deus deu autoridade. Os homens dominam. Eu vejo aí aqueles treinamentos com golfinhos, com baleias, com elefante. Domina até tubarão. Eu vejo, você vê nesses entretenimentos, aí os caras descem ali, fica treinando tubarão, leão no circo, todos os animais. Mostra aí que o homem domina. Já viu aquele domínio que o homem tem lá da Mongólia, em Marrocos, na África, aquele treinamento que eles têm com águia. Eles fazem um treinamento com águia muito preciso. Na Indonésia, os homens dominam, macacos, e por aí vai, você sabe, cobras, serpentes, né? Me fez lembrar aí o Ciro Gomes falando que o Lula é encantador de serpente. E olha só a habilidade, aí é Bíblia, não é cientista que está falando e nem pastor, não, é a palavra viva de Deus. Termina, por favor. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Está vendo? Todos, plural, todos os animais. Então, um domínio que Deus... Então, a família é projeto de Deus. E esse versículo, ele confirma que Deus deu para o homem esse domínio na terra. Vamos para o próximo aí. Deus e seu plano redentor para todas as famílias. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, Olha e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias. Para quem que Deus falou isso aí? Para quem? Para Abrão. Não é Abraão, né? Ainda não era Abraão. Abrão. Falou para Abrão. Então, Deus e seu plano redentor para todas as famílias. Já começou lá no livro dos Gênesis. Eu quero voltar aqui Pode falar, pastor Wagner. Eu sempre que é oportuno, eu faço lembrança à igreja, a amigos, em relação a essas bênçãos e o porquê da situação do Brasil, principalmente hoje, frente ao mundo. Todo mundo aí, eu creio que está acompanhando e tem visto a pujança que o Brasil tem ido na contramão do resto do mundo. Países grandes, países ricos, que estão tudo aí sucumbindo, e o Brasil está crescendo, e inclusive o FMI tem feito projeções dados, aí que, né? que o mundo não tem acreditado. Por que eu falo isso? Porque ali Deus fez uma promessa a Abraão, e ele é o Todo-Poderoso. Aquele que te abençoar, certamente serás abençoado. E isso aconteceu com o Brasil em 48. Eu não canso de dar esse testemunho. Verdade. Em 48. Oswaldo Aranha, né? Na ONU, na Assembleia Geral da ONU. Deu voto ali que deu reconhecimento num dia só, lá em Isaías, um povo, uma nação. Isso. Poderá nascer. Dia só. E ali está o ato profético, se cumpriu em 1948. Irmãos, sim, pastor. Eu quero ler aqui, se possível, para não tomar mais seu tempo. O apóstolo Paulo fez uma colocação muito abençoada aqui, talvez você até iria pôr ela para frente. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Você separou aí para ler ou não? Não, né? Não. Então veja bem o que o apóstolo Paulo declara aqui aos atenienses. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha que colocação. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só
fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Os limites da sua habitação. Olha que tremendo. E valeu, pastor Wagner. É o poder de Deus, né? Isso aí já no Novo Testamento. Irmãos, foi semana passada eu comentei com o pastor Aldemiro. Presta atenção nisso que eu vou falar no projeto de Deus, nas transições que ao longo da humanidade, que nós temos conhecimento que nos alcançou por informação. São coisas que você sabe que já aconteceu. E até bíblica e coisas proféticas, né, que estão se cumprindo, porque nós estamos indo para uma reta final, né, da igreja aqui na terra. Eu quero que você comece a lembrar, toda a transição, toda a mudança, o que está se propagando por aí agora, é um novo reset no mundo. É um novo reset que vem para acontecer, né? Uma moeda global, uma religião global, uma paz global. Nós anotamos aqui uma paz global, eles estão querendo atribuir, uma religião, né, só global, uma moeda global. Nós estamos caminhando para isso. É um novo reset, uma nova era, né, uma mudança. Como se diz lá, o NON, né? Nova ordem mundial. Aonde começou a surgir já esse processo, só para você, para a gente chegar aqui entre família e igreja agora que nós estamos vivendo, que é um anúncio dos últimos dias, né, da presença da igreja aqui na terra, a família e a igreja, a família cristã. Primeiro reset que aconteceu, a primeira nova ordem mundial, a primeira transição, aonde ocorreu? No Éden. Lúcifer induziu a mulher ali, né, transformou-se em serpente, induziu a mulher: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Foi uma primeira mudança nesse planeta Terra, sim ou não? Foi ou não foi? Ali o homem ficou com o selo natural, que Romanos 3:23 traz informação para nós. O que está lá em Romanos 3:23? Porque todos pecaram. Então é no plural, não tem nenhum. Então ali já o pecado, a genética adâmica, que é o pecado adâmico, já ocorreu um reset ali, uma nova ordem, né, mundial, uma transição. Essa é a primeira. A segunda ordem mundial que aconteceu, a nova ordem mundial, outra nova transição. Dilúvio. Está lembrando aí, né? Dilúvio com quem? Com Noé. De que forma? Os anjos tiveram relações, né, com as mulheres, os anjos caídos tiveram relações com as mulheres, nasceram aqueles gigantes. Deus viu que aquilo não era bom, ia ficar contaminada essa terra mais ainda. O que Deus promoveu? Uma nova ordem, uma nova transição mundial, através do quê? Do dilúvio. Só ficou uma família, presta atenção nisso, só ficou uma família. Então, até aí o segundo reset, para você entender. Terceiro reset na humanidade, o que ocorreu, um fenômeno que veio e ocorreu na humanidade, depois do dilúvio, veio o quê? Torre de Babel, né? Deus confundiu as línguas, né? O homem queria chegar lá no céu e fez aquela uma nova mudança, uma nova ordem, uma outra transição, né? Torre de Babel. A quarta transição que houve uma mudança, que é a quebra dos paradigmas antigos, do mundo da época dos heróis. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Uma nova mudança na terra, uma nova ordem, um novo paradigma na terra. Esse é o quarto. O quinto processo que ocorreu de uma nova mudança, uma nova ordem, uma nova transição, que nós vivemos ela até hoje. Segunda Guerra Mundial. Hitler exterminou ali mais de 6 milhões de judeus. De lá para cá, o tio Sam, né, o povo do tio Sam, tem sido o xerife desse planeta. Sim ou não? Tem ditado muitas influência geopolítica, política, financeira, no mundo inteiro. Sim ou não? É um domínio americano, né? Quando fala tio Sam, é um domínio americano que vem perdurando até agora. Agora nós estamos indo para uma nova ordem mundial, um novo reset mundial. O que é esse novo reset mundial? Uma nova moeda única, global, uma religião global única. Quem está sabendo aí, eu notei aqui,
Sim. Agora eles querem fazer essa moeda, uma moeda global, um mundo global. Preste atenção aí. Eu creio que os irmãos estão atentos a essa nova distopia, né? Que vem ocorrendo, que está acontecendo. Eu quero falar isso aqui, essa nova ordem. Os irmãos sabem, essa distopia, né? É uma inconformidade, na verdade, de uma realidade que está, como se diz, ela é autoritária, ela é antidemocrática, é anti muitas coisas e fere a família. Por que isso? Eles estão querendo, não sei se os irmãos lembram aí, que o ano passado o Papa Francisco esteve lá no Iraque, e foi na cidade de Ur. Quem é que lembra disso aí? Tem a notícia disso aí? Foi lá visitar, porque lá eles querem construir o novo templo. Eu tive que anotar isso aqui. Visitou a cidade de Ur, lá no Iraque, em 2021. A partir dessa visita lá, está tendo muitos paleontólogos, esse povo de paleontologia, antropologia, estão indo para lá, arqueologia, estão indo para lá estudar, lá nessa região, que ali vocês sabem que é um mundo dominado, é um mundo muçulmano. Lá ele quer construir, fazer ali, o diálogo, né? O centro do diálogo das religiões, que é o Crislã. O que é o Crislã? O Crislã é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Querem unir, que são as religiões monoteístas, e são religiões de fundamento abraâmico, de Abraão. E aonde é a terra de Ur? Foi aonde Abraão? De onde que é Abraão? De Ur, dos caldeus. Então, o Papa Francisco teve lá. É a nova ordem mundial. Querem já caminhar para essa nova religião mundial. De que forma? Fazendo sorrateiramente esse tipo de processo. De que forma? Fazendo a família, desconstruindo a família. Onde que vai conseguir unir cristianismo, islamismo e judaísmo? Muito difícil. Só através da enganação. Muitas famílias serão diluídas. Pastor, por que você está falando isso? Questão da família, para nós dar valor na igreja. O que eu quero discorrer com os irmãos aqui, a família e a igreja. Muitas pessoas não estão dando valor na igreja. Exatamente, tudo contrário. Os descendentes de Ismael para ser um outro local de adoração. Então lá estão sendo já edificados. Já pode tomar notícia aí, tá, irmãos? Que tem essa construção, está sendo construído esse centro do diálogo das religiões, que abrigará a casa de culto das religiões abraâmicas. Quais são as religiões abraâmicas? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Lá é para abrigar esse culto, lá nessa cidade de Ur. É uma cidade, é um outro nome, mas é a cidade de Ur antiga, é a mesma que de Abraão. E outra coisa que eu anotei aqui para ter informação, eu quero chegar nisso aqui, pastor, porque você está falando, nós vamos caminhar, Deus vai nos dar aqui entendimento para você entender o relacionamento, a relação da família e a igreja, o quanto que é importante. Em Berlim também está sendo construído o House of One. Não sou bom de inglês, não sou bom de grego e nem de aramaico também, tá? Mas eu vou tentar falar com os irmãos aqui, ó. Em Berlim está sendo construída a House of One, casa de um. Isso significa casa de um. Esse projeto abrigará 3 religiões também, sob o mesmo teto lá em Berlim. Você pode tomar informação nisso aí, que está acontecendo. Casa de um homem. O que eles querem fazer? Fazer o controle do homem. Eles querem fazer a fraternidade, aonde vai puxar para o homem ser o centro da religião. Não Deus, não o islamismo, não o cristianismo e não o judaísmo, mas um homem ser o centro. Para onde? Preparando o terreno no palco, para quem? Para quem? Para o anticristo. Preste atenção nisso, está sendo construído, pode tomar informação aí, está sendo construído lá em Berlim, essa House of One, casa, o projeto que abriga 3 religiões sob o mesmo teto. Lá em Berlim está sendo construída essa House of One. E também está sendo edificado em Abu Dhabi o complexo da fé abraâmica, para também trazer o Crislã. O Crislã é isso aí, o islamismo, o cristianismo
e o judaísmo. Então são 3 pontos distintos que estão acontecendo. Na Europa, em Berlim, por quê? Aonde surgiu o nazismo? Aonde? Na Alemanha. Quantas famílias foram destruídas através da mão de ferro de Hitler? Um extermínio dos judeus, mais de 6 milhões. Olha só, em Berlim, e depois outra onde? No Iraque. Lá no nascituro, na terra de Abraão, terra de Ur. Onde é que eles querem fazer? E a outra em Abu Dhabi, que é o centro econômico, muito dinheiro para lá, muitas construções. Você pode tomar informação que isso aí a gente está falando para você entender. Dizem que um novo parâmetro, centro interreligioso para o diálogo da fé, essa fraternidade está focada no homem, não na religião. Então eles querem fazer a fraternidade, entrar nesse, porque aí o inimigo ele não vai vir com a vara de condão e fazer tudo de uma vez. Ele vai fazer de que forma? Sorrateiramente. Por essa informação é para os irmãos entender para onde nós estamos caminhando, para esse novo reset, essa nova mudança. O que é esse reset? Limpar, zerar. Vai ficar uma moeda única, vai ficar um controle único, uma paz única, uma religião única, um domínio único. É isso aí que está caminhando para o anticristo. Justamente, exatamente. Isso, exatamente. Então, olha só, é isso aí, ó. Quero o quê? Essa relação da família e igreja. Muitas das pessoas que não dão importância no banco da igreja, no ar-condicionado que a igreja tem, na localização que a igreja tem, no estacionamento que a igreja tem, nos departamentos que a igreja tem, vamos começar do infantil, dos jovens, dos irmãos, das irmãs, das atividades. Muitas pessoas estão desligadas, estão distraídas. Então, essa verdade está caminhando para esse novo processo. Irmãos, para daqui para o fim do ano, eu não sei se os irmãos observaram a informação da Europa. Os rios na Europa, os principais lá, aquele da Alemanha, aquele da Inglaterra, o Tamisa, não sei, o outro da Espanha, os rios estão secando, já tem muito tempo que não acontece o que está acontecendo na Europa, questão da água, está acontecendo, tem informação aí. Então, o mundo está caminhando para um processo de uma mudança, e é bíblico, porque nós temos informação que essa igreja vai ser arrebatada em breve. Então, olha aí, ó. Família e a igreja. A família é um projeto de Deus, confirma lá em Gênesis 1:28. Deus e seu plano redentor para as famílias. Qual o plano redentor de Deus para as famílias? Qual que é? Salvação. Por isso nós temos que estar na igreja, fazer parte de estar nesse ensino, na EBD, valorizar a EBD, valorizar ensino, valorizar a oração, valorizar o culto de celebração, valorizar a ceia, o memorial, que é a ceia do Senhor, valorizar as atividades, congresso e tudo que nós temos na igreja, porque essa é a família, é a relação família e igreja. Outro ponto aí, ó, o 3, famílias cristãs são promotoras da igreja local. O que isso implica? Vamos aí, lê aí Mateus 16:18 para nós. Família e igreja, plano de Deus. A Bíblia enfatiza que a existência tanto da família como da igreja na terra é resultado do plano de Deus para a humanidade. A igreja não é invenção humana, a família não é invenção humana, não é por instituição, não é por nada, não é por cientista, nada, é projeto de Deus. Família e igreja caminham junto. Olha só o que diz em Mateus 16:18, leia aí para nós, por favor. Está com a Bíblia? Pois também, eu também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Leia a explicação, Joel, desse versículo para nós, por favor. Diz assim: o Senhor trocou o nome dele de Simão para Pedro, que significa um fragmento de rocha. Mas, aí ele fala, e sobre esta pedra, massa imóvel, Jesus é a rocha viva, na qual os redimimos como pedras vivas estão edificados, porque não há outro fundamento que homem algum possa colocar. 1 Coríntios 3:11. Olha só, massa imóvel, igreja viva.
Célula viva. Lembra de você viva. já tem informação aí? Nós somos o quê? Uma igreja, nós somos o quê? Um organismo vivo. Massa que fala aí, que massa que é? Massa imóvel. Imóvel. Por quê? Por que massa imóvel? Dentro do coração. Coração compelido, compungido, voltado para a palavra, obediência, temor. Temos luta demais, temos adversidade, mas tem demais, mas tem muita. Tem hora que você pensa, não vou dar conta, não vou superar, já cansei, parece que Deus não está me ouvindo. Estou indo na igreja, mas não está resolvendo luta. Mas persevera, sabe por quê? Está aqui dentro, você crê na palavra, você crê que Deus morreu na cruz por você, pela sua vida. Você tem a esperança, a expectativa de chegar no céu. Essa igreja viva, organismo vivo que está aqui dentro, não é a parede, não. Quando fala rocha, pedra, é viva dentro do que? Do nosso coração, coração e mente. Coração e mente. Eu sei, como Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Então por isso nós temos que correr para a igreja. Nesses últimos dias nós temos que voltar para a igreja. Esse mundo está fazendo umas coisas doidas, malucas aí, e a coisa está continuando, está anormal, né? Agora é guerra, é um colapso climático, né? A Europa está passando o maior aperto, o maior apuro desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial. Sim. Coisa maligna. Vasectomia. Sim. Está vendo onde é que o inimigo. Hã? O Japão está com um problema de déficit de pessoas, de jovens. Um problema de mão de obra para eles lá, porque eles entraram nesse critério eles são super perfeccionistas, são hiper inteligentes. Sim, eu sou fã demais daquela nação, pelo tanto de material bom que eles têm ali, de qualidade. E eles estão tendo esse problema para daqui mais 10 anos, um déficit, a população diminuindo, porque entrou nesse processo aí de não ter filhos. É coisa que vai falar lá em Timóteo, aqui vai falar que negando alimento, negando o nascituro, vai contra a palavra de Deus. Eu coloquei aqui sobre isso aí. Na Europa também, esses países subdesenvolvidos, não vamos ter filho, não vou mexer com isso não. Isso é um egoísmo, é um zum maligno na cabeça das pessoas. Agora está lá com a dificuldade que está passando. E no Brasil já tem a previsão, pastor, pesquisas de que no máximo 20 anos nós vamos ser um dos países com a maior população idosa do planeta. Está vendo? Já é o Japão, né? O Japão está passando por esse processo já tem um tempo. Uma deficiência de mão de obra. Irmãos, falar em mão de obra. Pastor Ademiro trabalha com mão de obra, eu trabalho com mão de obra. Irmãos, vocês não estão entendendo a dificuldade que acelerou depois dessa pandemia. Tem um pessoal de 30 anos para trás, de 28, de 27, de 26, de 25, de 22, de 23, de 24, esse povo não quer trabalhar, não está tendo mão de obra, construção civil. Pastor Ademiro trabalha nessa área, eu sei muito, está faltando mão de obra, meu segmento, não só o meu. Por quê? Preste atenção no que eu vou falar. Essa sociedade é a sociedade zapiana, o aqui e agora. Eles não têm paciência, não esperam. Graças a Deus, suas filhas estão ouvindo a verdade dentro da palavra de Deus, vai fazer a diferença lá fora na sociedade. Por isso que a igreja, a relação da igreja com a família, ela é vital. Foi Deus que instituiu a igreja, desde a eternidade. Se a pessoa não tem igreja, e olha só a apostasia que está acontecendo, vamos caminhar, porque senão não dá prazo, porque o tempo ali já correu demais. Então olha só, outro versículo eu quero que deixei pronto para ler, que vai fazer essa afirmativa da relação família e igreja, né? Gênesis 1, 28, esse Mateus 16, 18, e agora Efésios 2, 19. Afirma aí para nós. Enquanto acha, eu vou fazer um comentário aí. Tanto que mesmo após a entrada do pecado na história humana, Deus continuou contando com a família para levar adiante o seu plano redentor, conforme Gênesis 12, 3. Primeiro lê Gênesis 12, 3, por favor. Gênesis capítulo 12, o versículo 3. Olha aí o plano de Deus levar adiante, mesmo através do pecado, mesmo com a entrada do pecado, mesmo como começou o processo lá com
com Adão e Eva, depois Noé, depois a Torre de Babel, depois o Jesus na cruz, né? A parada da humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial. Olha só. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoou todas as famílias de Abraão para cá. Aí agora vamos em Efésios 2,19, por favor. Esse versículo aí de Gênesis 12:3, ele traz a informação, né, que veio lá, rompeu o dilúvio, pela história dos patriarcas, as leis divinas em relações à família. A vinda de Jesus dentro de um contexto de família. Jesus nasceu em família. Jesus foi o quê? O que Jesus foi quando ele trabalhou, que aprendeu com o pai dele lá? Carpinteiro, né? Jesus dentro de um contexto de família, a efetiva participação dos lares no início da igreja, lá em Atos 2, você sabe disso, e as orientações específicas nos livros do Novo Testamento sobre a família é usada para ilustrar a relação de Deus com o seu povo, através da igreja, família e igreja, esse relacionamento, eles têm que andar junto. Então olha aí, a afirmativa, Efésios capítulo 2, o versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha aí, para aí. Concidadãos, da onde nós somos? Dos santos. Concidadãos, nós somos concidadãos, estamos chegando, nós estamos na sala de espera para essa família eterna. Sim ou não? Nós estamos na sala de espera. Está aí a afirmativa bíblica, o tanto que é importante a igreja, a relação da igreja e a família. E o que o diabo quer mais destruir? Igreja, através de quê? Família e igreja, através de quê? De intriga, de muito mimimi, de muita coisa. Sim ou não? Arranjos litúrgicos, mudança da palavra de Deus, falta de obediência, falta do Salmo 133, e muito mais coisas. Pastor Walter. Sim. Por isso, da palavra do Senhor Jesus, quando ele conversava com Pedro ali. E a porta do inferno não vai prevalecer, porque a igreja ela é construída por Deus. Por isso que a igreja passou por tantos processos, perseguição. A igreja ainda está passando por perseguição. Olha aí os irmãos lá na Nicarágua, olha os irmãos na Bolívia, olha os irmãos na Colômbia, da agora para frente, os irmãos no Chile e na Argentina. Olha aí. E olha aqui, no nosso país, a perseguição. E pelo visto, irmãos, nós nunca houve uma manifestação do povo de Deus o quanto nós estamos tendo nessa terra nossa. Sim ou não? Sim ou não? O povo de Deus abriu o coração, encorajou e fala de Deus. Graças a Deus que Deus colocou esse presidente. Ele está falando o nome de Deus sempre. Porque outrora os outros, você ouvia falar? Ouvia ou não? Não ouvia. Então essa é a mudança para nós aqui. Então a igreja é importante. Volta lá, por favor, no segundo, nós falamos o qual, hein? Famílias cristãs são promotoras da igreja local. De que jeito que a igreja é promotora? De que jeito, irmãos? Trabalho social, ensino da palavra de Deus, evangelismo, missões. É assim que a igreja. E outra mais, a aplicação da palavra de Deus, exemplo, que a missionária falou, exemplo, luz e sal na terra. É isso que nos faz ter a esperança, é isso que nos faz ter a perspectiva. Nossa, é diferente da perspectiva do povo do mundo de fora, que não tem a mesma perspectiva que nós temos. Por que nós temos essa perspectiva? Porque nós temos a palavra que é provimento. Sem ela nós não estava fazendo o que aqui? Né? Família cristã são promotoras da igreja local. Quem é um promotor aqui na igreja aqui? Nós todos somos promotores, nós estamos aqui em comum. Mas nós não podemos ficar nessas quatro paredes. Eu estou pelejando com o evangelismo com os meninos aí. A hora que eu ia fazer o evangelismo, a Sejane do Léo passou mal, né? E a gente tem que fazer esse evangelismo assim de uma vez, né? Mas nós já estamos orando, vai acontecer. Olha aí o quarto aí, ó.
A família é uma extensão da igreja. Vê aí Romanos, capítulo 16, o versículo 7. A família é uma extensão da igreja. A família é uma extensão da igreja. Por que que é a extensão da igreja? Por quê, irmãos? Porque é projeto de Deus, hein? É projeto de Deus, hein? E ela vai fazer o que Deus, o que a palavra nos ensina. Porque o mundo lá fora vai na contramão. Olha o que eles querem fazer, que você está vendo na televisão toda hora, informação nas redes sociais. Eles querem acabar com a família. Hã? Pode ler, já achou? 16:5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Aí ele fala, claramente a casa deles era uma das que serviam para que a igreja se reunisse. Saudai Epêneto, meu amado, que é das primícias da Ásia em Cristo. Esse homem foi um dos primeiros em Corinto a entregar o coração a Cristo. A Cristo, está vendo? Aonde eles se reuniam? Na casa, era uma família, lá na casa. Quando eles começaram a evangelizar, apóstolo Paulo, onde que era? Nas casas, na família. Está aí informação, está vendo? Tanto que é importante a relação família e igreja. Volta lá de novo, para nós concluir lá esse texto aí. Aí onde entra, irmãos, eu anotei aqui, esse texto de Efésios 2:9, que o Joel leu agora há pouco, a expressão retirada da vida familiar, sugere uma relação mais próxima, né? Os gentios, família de Deus, membros plenos da sua família, na mesma base que os filhos naturais de Abraão, entraram na família de Deus pela mesma fé preciosa. Por isso que o Evangelho é a senha para nós constituir essa família e a senha para nós ir para o céu. Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós não tínhamos rota para ir para o céu. Você tinha? Qual outro livro que você vê falar que recebe Jesus no seu coração, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa? Um dos versículos emblemáticos na pregação no Evangelho, para a grande comissão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira não tem como explicar, de tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o tanto que isso é rota para nós. Nós cremos num Cristo verdadeiro. Nós cremos, nós temos rota, nós temos senso de pertencimento. Cristão tem que entender, eu pertenço à família cristã que vai para o céu. Tenho dificuldade como qualquer outro ser humano, mas eu tenho a esperança, eu tenho a fé viva, que o meu Redentor vive. Lê aí, por favor. Colossenses 4:15. Pode ler. Isso? Pode ler. Saudai, cumprimentem, né? Aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa. O pastor, ao que parece, da igreja em Laodiceia. E a igreja que está em sua casa. Quase todas as igrejas dessa época se reuniam em casas. Está vendo? Família. Só para você entender a prova bíblica. Família e a igreja. Da onde vem essa origem? Porque até onde nós chegamos aqui, até aqui, ó. Essa é a origem, essa é a informação bíblica lá da igreja primitiva. Vamos avançar aí agora. Igreja como defensora da família, né, para poder refutar. A igreja defende essas mazelas que tem do mundo. A igreja ela vai contra essas situações, porque ela preza o quê? A palavra, obedece o quê? A palavra. Então a igreja como defensora da família. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. 1 Timóteo. Aí vai falar da questão do proibimento do casamento, do que você lembrou aí. Quem lembrou? No Japão? Quem foi que lembrou? Você, Celestina? Das famílias que estão, não quer ter filhos na Europa, no Japão, foi você? Esse versículo aí vai refutar isso aí, ó. Vai refutar isso aí, ó. Foi eu que falei, né? Mas aí continuou lá. Olha só, lê aí. O Espírito afirma... Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia do homem que falam mentiras, tendo cauterizadas as suas próprias consciências, proibindo o casamento. Tá vendo aí? Já fala, tá vendo? Novo Testamento já fala do que vem acontecendo aí, ó.
e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para que os conheça a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Fala a explicação desse versículo, Joel, por favor. É todo esse agora? Só o terceiro, por favor. Proibido o casamento. É um ataque contra o lar. Tá vendo aí? Olha só, peraí só um pouquinho, Joel. É o quê? Ataque contra o lar. Por que a Europa está sofrendo? Que eles raciocinaram? Tiraram a cinzenta daqui, passaram para o mundo do umbigo, olhar para si, para o ventre, para eles próprios. É questão da Europa, essa questão da pós-modernidade. Podemos ter filho, não. Nós temos que estruturar financeiramente, vai dar trabalho demais, não compensa, não vale a pena. Essas situações, tudo entrou na cabeça, muito desenvolvido, muito dinheiro, e agora, faltando mão de obra. O Japão, que é super intelectual, né? Ultramodernidade no Japão. Olha só a Bíblia refutando isso aqui, ó, apostasia nos últimos tempos. Está aí, ó, 1 Timóteo capítulo 4, questão da família, onde é que as famílias ficam diluídas. Agora a Europa está lá com esse sofrimento. Ó. Continua a explicação, por favor. É um ataque contra o lar, e até mesmo contra o mandamento original de Deus, tá vendo? de que o marido e a esposa sejam um plano para a sociedade. Está vendo aí? Gênesis 2, 23 a 24. Está vendo aí? Olha aí. É Bíblia, trazendo a afirmação, o que está acontecendo agora, nesses países desenvolvidos. Olha o sofrimento lá, falta mão de obra. Por que muita gente sai daqui, vai para os Estados Unidos e vai para a Europa? Mão de obra. Quantos advogados, quantos engenheiros, quantos pedagogos, quantos da área de administração e contabilidade você conhece que foi para os Estados Unidos para lavar banheiro, trabalhar de limpeza lá? Quantos? Fala para mim. Eu conheço um monte. Mão de obra. Mão de obra. Olha a Bíblia, o texto da Bíblia, refutando isso aí, ó. A igreja como defensora da família, a igreja refuta isso, esse texto é refutando, vai contra a palavra de Deus. Mais um pouquinho, 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 6, os irmãos já sabem, lá tem 20 itens que fala do tempo difícil, de tantas coisas, nós falamos aqui semana passada, não vamos ler. Vamos para 2 Timóteo capítulo 4, do 2 ao 4. 2 Timóteo capítulo 2, aliás, 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 2 ao 4. Inclusive lá no 3 que você disse aí, ele fala lá a respeito da questão do umbigo aí, né? Amante de si mesmo. Amante de si mesmo, olhar para o ventre. O povo, essa ultramodernidade, ele quer viajar, quer ter casa, quer isso, e esqueceu que o Criador está no domínio. Né? Os homens governam, lembra da frase? Os homens governam, Deus domina. Então a palavra de Deus é autêntica para nós, lá na Primórdia, aí, falando aí sobre essa sociedade da família aí, ó. Vamos lá, lê esse texto aí, por favor. 2 Timóteo 4, 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redaguar, aqui na minha versão fala redaguar. Isso mesmo. Repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paciência e ensino. Isso. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas desejando. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Da sua forma. Está vendo tanto que a Bíblia já traz essa informação para nós? Isso anda acontecendo, os malabaristas de púlpito, anda. Os nômades de Jesus, você já viu falar dos nômades de Jesus? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Falta de leitura da palavra de Deus, falta de firmeza, falta de paciência, perseverança. Isso serve para todos nós, pode ser acometido qualquer um de nós. Mas quanto mais nós ler a palavra de Deus, mais nós vamos blindar os nossos pensamentos, mais nós vamos ter firmeza, mais nós vamos ter perseverança, mais nós vamos orar, mais nós vamos vencer, mais vitória nós vamos estar convencido, mais o senso de pertencimento vai ficar inculcado na nossa mente. Olha só esse versículo aí, ó. Prega a palavra, insta, é a mesma coisa de insistir, tempo e fora de tempo, aconselha, repreenda, exorta, com toda a paciência e ensino bíblico, dentro da palavra. Sim, pai.
A maior parte dos hinos hoje tem mais palavra do mundo que é de Deus. A maior Tem... parte dos hinos hoje... E são louvores com melodia muito bonita, mas as letras, elas... Falei para Jessi, uma mulher cantando lá, um hino aí, mudou as palavras, mas a melodia e o sotaque é o mesmo da música do mundo. Estava passando lá no Porto Seguro. Tem muito. É o seguinte, porque qualquer pessoa pode fazer a rimar aí a palavra tal, e fazer um arranjo. Sim. Ele pode, mas a melodia só Deus. Só Deus que dá. Só Deus que dá. Por isso que os hinos, louvores da harpa cristã, a igreja não pode abandonar esses hinos. Domingo nós cantamos um louvor aqui, o número 7 da harpa cristã. Nós podemos repetir ele aí, já separa ele aí, Iraci, para nós Pastor cantarmos Walter. aqui. Lindo e maravilhoso. Altissonantemente foi cantado aqui, bonito, louvor a Deus. Sim. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Salmo 127. 127 não. Salmo 137. Salmo 137. Caminhando aí. Então, olha só, deixa eu dar uma lida aqui. Dentro desse comportamento aí, a igreja como defensora da família. A igreja defende a família. Está vendo o texto bíblico nós lemos? Insista, aconselha. Porque está tendo o quê? Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios pensamentos, seus próprios desejos, da nossa forma, do nosso jeito. Da forma de Deus é que dá certo, da forma de Deus é que vence, da forma de Deus é que avança, da forma de Deus é que glorifica a Ele mesmo. Tudo é da forma do jeito de Deus. A igreja precisa caminhar nessa meta, nessa linha. A igreja não pode sair fora disso. E olha só, vou mais longe aí, a Bíblia que fala, não é eu. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas, para os contos, para os achismos, para os chutômetros, para as besteroides evangélicas que tem por aí. Esse kit, né? Tu, porém, olha só para nós aqui, tu, porém, igreja, né? Em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Cumpre a tua boa vontade, a vontade de Deus, não sua boa vontade. Então, olha só, avançando aí, Portanto, é preciso que a igreja esteja atenta e continue levando a bandeira da família e prosseguindo na necessária instrução de seus membros quanto aos preceitos divinos em relação aos muitos aspectos que envolve a família, para que os mesmos não sejam confundidos, influenciados e atraídos pela cultura mundana de desconstrução dos valores cristãos. Lembra de nós falarmos aqui? A construção leva muito tempo. Para construir esse templo aqui, fazer as vigas, pegar o lote, passar, colocar, planar ele, aí faz as vigas e vem, demanda tempo, Agora, para desconstruir ele aqui, é vapt-vupt. Nós já chega com a reta escavadeira, arranca as portas, já arranca o telhado lá em cima, as paredes vai derrubando, não importa para que lado que ela cai. Já chega outro, uma pá, reta escavadeira, arranca tudo, já coloca numa caçamba de um caminhão e já leva, acabou. Em pouco prazo não vê mais nada. E isso é a vida também espiritual. Por isso que o cristão tem que estar na igreja. Nós temos que estar, nós não viemos para a igreja, nós não conseguimos, viu, irmãos? Se nós desligar da igreja, nós não conseguimos. É pastor, é missionário, é evangelista, é profeta, seja quem for, é criança, é adolescente, é de 40, de 50, de 60, de 80, parou de vir na igreja, pode esquecer. Não vai dar conta, fácil. Vai enferrujar. É vapt-vupt. Daqui uns dias está fazendo online. Celular desligou, acabou. Casamento tecnológico, desligou, pronto.
Está dessa forma. Então, esse aí, irmãos, o que nós abordamos aí, esse texto nós abordamos, a igreja como defensora da família. A clara e veemente perseguição ideológica aos valores judaico-cristãos, procurando construir a família tradicional. A igreja deve aceitar e silenciar-se diante disso? Obviamente que não. Nesses últimos dias, a igreja de Cristo não pode se calar. É preciso marcar posição, é imperativo pregar a tempo e fora de tempo, como foi lido esse texto aí, que foi apresentado para nós. Veja isso, 1 Timóteo 3, 5. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, olha aí, terá cuidado da igreja de Deus? A questão é clara e é indiscutível. Indiscutível. E é isso mesmo. É isso mesmo. Lembra de nós falar, os filhos têm que ter limite? Lembra? Os filhos precisam ter limite, neto precisa ter limite. O Theo Felipe inaugurou, depois de 3 anos, ele levou umas varinhas lá, e eu peguei e guardei a vara. Falei, vamos guardar ela, a primeira surra que você levou. É brincadeira, não pode nem falar isso, né? Mas ele levou uma correção, na verdade. Umas 5 varinhas, está guardada. Chega lá, pega a varinha. Não, vovô, vai bater mais não. Não vai bater não, vovô, vai não. Vai comprar picolé? Vai. Então ele fala assim, dá o cartão para ir lá na farmácia e comprar picolé. Olha aí, Joel, lê de novo, novamente. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa. Se alguém não sabe governar a sua própria casa. Terá cuidado da igreja de Deus? Terá cuidado da igreja de Deus? Qual que é a explicação aí? Foi o que ele falou. A questão é clara e é indiscutível. Se não dá conta de cuidar da sua casa, como que é cuidar da igreja? Exatamente. Agora, isso é muito, assim, a gente pode trazer uma, como é que fala aí? Uma abordagem. Exato. Porque o pai ensina, a mãe ensina, faz tudo, porque a escolha é igual votar, irmãos. Presta atenção nisso aqui, essa explicação aqui, para ver se vai encaixar e os irmãos vão atentar para isso. Por exemplo, nós temos obrigação de votar, não é? Constitucional, é lei, não é? É ou não é? Nós temos que votar. Senão tem aquela multinha irrisória, mas tem a multa, né? Mas a escolha é o quê? A escolha é privativa. Vamos trazer para a família. Pai e mãe ensina corretamente. Ensina tudo. Ó, é assim, assim. Filho não obedece. O pai está errado, ele tem culpa nisso? Não tem culpa. Porque a escolha do filho é privativa dele. Por isso que essa ideologia de gênero, por exemplo, fazer um banheiro para os adolescentes entrar. Menina de 12 anos, 13 anos, marmanjo de 14, de 15, entrando no mesmo banheiro. O que vira isso? Infernal, coisa do cão, do capeta. Coisa do capeta, não é coisa de Deus. Por que isso tem que ser repreendido? Nós temos que refutar, e a Bíblia refuta, e nós refutamos isso aí. Porque a formação cognitiva, irmãos, a Marinha podia estar aqui para ajudar. A formação cognitiva da criança começa a aparecer dos 7 anos em diante. A formação vai até o quê? Tem gente que vai até os 20 anos para ter uma formação. Então, os filhos até 18 anos, que é a maioridade, é uma formação. Você ensinou bem, fez tudo, fez o papel de pai cristão. Essa não é a responsabilidade geral de governar a casa, igual a Bíblia está falando aqui, essa casa interna do coração. Você ensinou bem, fez tudo bem, e o filho fez outra escolha lá na frente, você não tem culpa nisso. Não tem culpa. Porque tem muitos pais que ensinou o filho no evangelho, assim, todos os ditames. Depois, mas ele se rebelou. O pai não tem culpa nisso, nessa governabilidade. Essa governabilidade, que nós podemos trazer, igual meu pai citou aqui, a própria casa nossa, o próprio eu, a própria pessoa. Você governar a sua própria pessoa. E tem essa analogia para você pôr limite também no lar, da família. Nós temos exemplo na Bíblia. Muitos. Muitos. Os filhos de Samuel foi rejeitado pelo povo de Israel para não servir a ele como rei, como chefe. Porque eles não andavam de conforme Samuel andou. Mas Samuel teve culpa nisso?
Não, nenhuma. Então, por isso que Nenhuma. a nossa casa e a casa aí Essa analogia é uma casa interna nossa de cuidar, e ela serve também para fazer os cuidados da família que nós temos sanguínea. Porque você ensina bem. Por exemplo, que culpa tem um pai que ensinou o filho direitinho, depois ele optou para ser ladrão, mandou com marginal. Ou uma filha foi se prostituir. Que culpa tem um pai? Fala, ensinou bem. Lembra daquela história de um cidadão, na época lá da França, lá dos anos 1800 e pouco? O menino, ele ia para a escola e começou a chegar com borracha, a mãe dele não corrigiu. Ele ia, voltava, começou a chegar com lápis, régua, estojo, a mãe não corrigiu. Aí começou a chegar com a bolinha, com outro brinquedinho, e induzindo a mãe não o corrigiu, esse menino. Não corrigiu. Depois, quando é fé que não, ele chegou com a bicicleta. Onde é que achou a bicicleta? A mãe também não corrigiu. O que é que aconteceu? Ele foi, já ficou maduro e continuou fazendo essas coisas, ele foi sentenciado à guilhotina, a pena de morte. Aí foi dado para ele uma chance, o último pedido dele, falou, tem um último? Ele tem. Eu quero dar um abraço, um beijo na minha mãe. Mandaram chamar a mãe dele, abraçou a mãe dele, mandou a boca no nariz e torou o nariz da mãe dele. Se a senhora lembrar que se só tivesse me corrigido lá na canetinha, lá no lápis, eu não estaria aqui, a senhora não ia ver essa cena aqui. Isso é para a senhora lembrar. Isso é fato acontecido, verídico. Então, você ensina bem, desde o nascituro, e depois se a pessoa virou a cabeça para o outro lado, você tem culpa disso? Não, não tem culpa. O senhor quer falar? Por isso que eu insisto, a nossa casa A nossa casa é interna. é interna. Duas analogias, uma casa interna e também a casa da família, tem que pôr limite. Pois é, a palavra fala família, mas a casa ali é individual. Deixa eu ver se eu tenho um Pode comentário. mandar aí, Qual foi esse versículo? 1 Timóteo 3, vamos ver se eu tenho ele aqui, 3, se eu tenho comentário, 3,15. Não tem ele não. É 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 3,15. Olha aí aquela palavra lá, maldito o homem que confia no homem. Qual é o homem? Em si mesmo. Aí. Confiar em si mesmo. Aí então mostra que isso aí também a casa interna. É uma analogia para isso aí, a casa interna. Se eu não governo a minha casa interna, que é os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha forma de conduzir estar à presença de Deus, ela está desordenada, né? O cara está aprontando, igual nós tivemos exemplo aí, que passou por aí, ficou 20 e tantos anos, fazendo, e aí? Pode falar, Joel. Tem um versículo 4 que fala assim, que governe bem a sua própria casa, não traz a ideia de uma atitude ditatorial, mas sim de estabelecer o tom espiritual. Olha aí, o tom espiritual. Aí depois vem, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, refere-se à obediência. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aqui ele fala realmente sobre expressa a família. Mas pode fazer essa analogia. Se eu não cuido bem da minha casa interior e não cuido da família, porque nós não podemos fazer juízo e julgamento disso. Por quê? Essa historinha que eu contei aqui. O caso da mãe, ela sofreu o dano porque ela não corrigiu no início. Mas e os pais que criam filho, corrigem, ensinam direitinho, depois de certa idade, ele vira a cabeça. Por isso que tem que refutar essa ideologia de gênero, porque a criança em formação, ela não tem o senso de raciocínio legal, ela vai formar depois de 18 anos. Tem gente que leva 20, vai até os 25 anos, ainda tem uma mente não está muito formada. Aí o pai vai ter culpa nisso? Depois de já grande, criado? Não. Esse aí eu penso que tem um limite, para você estar, e serve para nós como os pais. Nós somos pais, tem muitos pais aqui. Você ensina bem, ensina. Que pai quer as coisas ruins para o filho? Pai nenhum. Você ensina, e depois ele vira a cabeça, o que você vai fazer? Os 10 dá problema, ou às vezes tem 10 e 10 não dá problema. Só isso, a questão da ovelha negra, acho que foi isso que o senhor falou. O grande problema da igreja é que ela, o tempo inteiro, ela interpretou dessa forma, que para ser um líder de uma igreja, você tinha que ter uma conduta ímpar, né? E aí escondia tantos pecados, né?
que não vinha à tona. Não via. E na verdade a palavra ela é muito clara. Hoje não está tendo jeito mais. A palavra é muito clara. Denunciando. A obrigação do pai é fazer o que o senhor está falando. É educar, ensinar na palavra. Quer dizer, se vier desviado no meio do caminho... Provérbios, me ajuda a lembrar aí, pastor Wagner. Instrui a criança no caminho que deve andar. 22:6. Você fez sua parte. Você fez. Agora, depois de grande, desviou do caminho, você vai fazer o quê? Fala, você foi errado? Você ensinou errado? Você ensinou bem, você protegeu. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Foi dada a informação, foi dado o caminho, o senso de pertencimento para ele. Irmãos, eu quero terminar. Pastor Walter, sim, por gentileza. Essa questão aí, o pastor Juvenil fez uma colocação aí de suma importância de nós lembrarmos aqui, lá em Juízes, no capítulo 2, o versículo 10 e 11. Olha só. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após deles se levantaram, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deus como pai, Israel como filho. Um minuto aqui a questão. Quando eles saíram de lá em Deuteronômio, Deus mandou falar para eles que era para eles inculcar a palavra de Deus na cabeça deles, na cabeça dos filhos e dos filhos dos filhos, não foi? Israel teve todo o cuidado disso aqui, porque essa geração aqui era a geração dos pais que já eram mais novos do que uma transição. A de Josué. Isso, uma transição que houve. Aí morreu esse pessoal aqui. Por acaso esse povo não falar da lei para eles? Falaram, porque os próprios profetas deram testemunho. Falaram para eles, mas o que eles diziam? Eles não queriam saber do Deus dos pais deles. O que aconteceu? Foram padecer debaixo da chibata. Por quê? Porque não quiseram obedecer aquilo que os pais instruíram a eles. Muito bem lembrado. Quantos espias foram olhar Jericó? 12. Quantos que... Todos ali tinham sido ensinados, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Quantos que encorajou? 2. Somente 2. E só os 2 que entrou lá, só naquela geração. Está vendo aí como é que é o processo de Deus? Eu quero terminar com os irmãos, o tempo já foi. Sobre a família como promotora da igreja. Leia aí para nós aí Salmo 122, o versículo 1. Em dias tão agitados e repletos de distração, é fundamental que as famílias cristãs sejam agentes promotoras da igreja local perante as futuras gerações. É obrigação, não é opção nossa, é obrigação nossa. Leia 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí, o coração do Messias, entristecido pelos longos séculos de incredulidade de Israel, é agora alegrado por seu clamor. Vamos à casa do Senhor. Por isso que a família tem que estar na igreja. Então é a relação da família com a igreja. Está aí. Aí eu vou terminar, eu vou ler. Vocês tenham paciência, 2 minutos, mas eu vou ler aqui, é importante para nós. Salmo 84, pode colocar ele aí. Tem 12 versículos. Quando é que Samuel ficou triste? Quando é que ele ficou muito triste? Samuel? Quando rejeitaram ele. Rejeitaram ele. Não foi a ti que rejeitaram, rejeitasse a mim. Aí Samuel ficou triste e foi falar com Deus. Samuel, não foi a ti dá que o rei para eles. Ele está rejeitando, não é você não. Está rejeitando a mim. Que eu que sou o rei deles. Isso, bem lembrado. Bem lembrado. Olha aí, só para nós concluir, vamos lá? Presta atenção aí sobre a família como promotora da igreja. Esse Salmo 84 traz todos os predicados do comportamento, como a igreja tem que ser afinca, como a igreja tem que ser assídua, essa igreja que sou eu e você, isso que nós fazemos estar aqui na igreja. Olha o tanto que esse salmo aí vai trazer lá na frente. Um dia nos teus átrios é bem melhor que 1000 em outro lugar, seja como. Por isso aí vai falar que a família e igreja, essa relação da família e igreja. Vamos lá, ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis, minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração
e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Irmãos, se nós não confiar em Deus, se nós não estiver na casa, nós não damos conta de vencer o que anda acontecendo. Todo mundo está atribulado, está todo mundo fadigado, mas a vitória vem acontecendo na nossa vida, através do quê? Essa relação nossa de estar na igreja. Família e igreja tem que andar em comum, tem que estar junto. 1000 anos, aliás, um dia na casa do Senhor é melhor que mil anos ou 1000 dias, né? Em outro lugar. Então estar aqui é o melhor. A família tem essa relação e ela é promotora na casa de Deus e dessa continuidade. Amém? Deus abençoe os irmãos. Estaremos louvando a oferta. Amanhã tem oração pela parte da manhã, né, pastor Machado? Amanhã é feriado, né? Das 8 às 9. Quinta-feira, quinta da vitória. Qual que é o tema, irmãos? Ajuda a lembrar. A fé que produz resultado. Sexta-feira tem oração. Venham para oração, irmãos. Venham para oração. E sábado nós temos o quê? Consagração pela manhã. Consagração pela manhã. Tem como você dar a palavra sábado? Você está trabalhando? Tem? Você traz uma palavra no sábado aqui para nós? Então nós estaremos aqui nessa consagração no sábado. Domingo nós temos a EBD. Eu não vou estar aqui, quero avisar a igreja, eu não vou estar aqui. Eu vou estar numa festa. Não vou poder estar aqui na parte da manhã. Mas à noite nós estamos aqui na ceia, para a honra e glória do Senhor. Pastor Ademiro, devolvo. Amém, graças a Deus.